Olá pessoal, aqui é o Tony Nascimento, seu mentor em bioalimentação holística. E este é o programa Saúde Integral com Tony Nascimento. E hoje eu estou com uma figura ilustre de Fortaleza, né, Ceará, que é a Claudimar Estevam. Ela é coach de relacionamentos. Olha que bacana, né? Ela tem formação acadêmica e ela é especialista em treinamento de líderes e gestores. Seja muito bem-vinda, Claudimar Estevam. Obrigada, Tony. É um prazer estar com você, com toda a sua audiência, para juntos nós construirmos possibilidades, leque de possibilidades nessa temática que você está abordando. Bacana, Claudimar. E assim, Claudimar, em momentos aí de pandemia, né, que a gente tem, está o pessoal meio com medo, os seus sonhos estão sendo destruídos, né, estão perdendo até o propósito, né, de vida. E eu gostaria que você falasse para todos nós a respeito dessa questão dos sonhos e objetivos, né? O pessoal tem que baixar essa estima e ficar esperando tudo acontecer? A primeira coisa, Tony, eu vou te dizer a partir da minha própria experiência, tá? Quando eu estava na empresa, eu e meu esposo somos sócios, nós temos uma empresa, e nós estávamos com o curso tudo marcado para realizar, né? Outros em andamento, e aí aconteceu isso. E quando eu cheguei em casa e que eu vi que tudo estava parado, parou, e eu disse, tem algo que eu preciso me reinventar. E nesse processo que chama-se de confinamento, eu comecei a perceber que eu não estava confinada, eu estava no processo de refinamento. E eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver, a fazer lives e comecei a trabalhar todo o processo online com os meus clientes. Eu sou coach de relacionamento, como você sabe, e todos os meus coaches, eu comecei a fazer atendimento online, e eu já tinha atendimento online em São Paulo, em Recife, em todos os quase os estados, e eu comecei a trabalhar com muito mais afinco e perceber que o ser humano, ele é um ser, ele que cria, certo? Ele é criativo, ele é estratégico. Agora, eu tinha duas possibilidades. Ou ficar esperando o que acontecesse para retornar, e isso iria mudar meus sentimentos, minha química, e os meus sonhos iriam começar a não ter mais toda a motivação, a alegria, o empenho de fazer, ou era mudar, ou era fazer acontecer. E o melhor, realmente, todo esse tempo, para mim, tem sido tempos de refinamento, de criatividade, de inovação. E se isso acontece comigo, com certeza pode acontecer com você também. Nossa, que bacana. E sabe, Claudimar, aconteceu também comigo. Por incrível que pareça, porque eu, como mentor em bioalimentação holística, eu sempre fazia atendimentos em espaços terapêuticos, né? E agora esses espaços estão temporariamente fechados. O que eu vou fazer? Né? E realmente eu tive que me reinventar. Hoje eu tenho vários grupos na internet, faço reuniões via Zoom nessa plataforma. Então, o meu trabalho, na verdade, ele não parou. Né? Agora, ele expandiu. Expandiu, e eu tive que aprender. Né? Essa que é a reaprender, ou melhor, aprender coisas novas. Né? Como que eu posso me comunicar com as pessoas via plataforma e via outros aplicativos também. Então, eu percebi, Waldemar, que a gente está passando realmente por um momento de transformação. Né? E é doloroso isso. Né? E como que a gente consegue lidar com essas dores? Perfeito, perfeito. Nós temos de conhecer e de estarmos percebendo que a dor, ela é necessária. Nós não podemos fugir dela. Agora, o sofrimento é opcional. Tá? Boa, boa. Certo? Eu sinto a dor, o que foi a dor. Eu parei, eu tive de estar em casa. Mas é como a crisálida.
Uma lagarta que está na crisada, ela sente dores. Mas as dores é para fortalecimento, para criar as asas, a fortaleza para poder voar. Então, eu me vi nessa crisada, sentindo as dores e aí startando para o voo. Entendeu? Então, a dor, ela é um fato. Ela existe. Agora, se eu perceber que essa dor é para o meu crescimento, é para a inovação, queridos, nós começamos a perceber como nós podemos inovar, como nós temos tudo aí, nós tínhamos acesso ao mundo virtual e ninguém se tocava. Precisou dar um pequeno vírus que o mundo parou e aí todos começaram a aflorar. Com certeza, existem pessoas que ainda estão vivendo o luto. E esse tempo todo estão vivendo a dor. Mas é uma decisão. Eu vejo a dor, mas eu tirei um aprendizado disso. E eu disse, então a dor vai me servir para que eu possa criar novos leques e a minha visão, o meu sonho, continuar vivo. Porque se o meu sonho morre, eu morro com eles. Eu vou ficar desanimada, triste, depressiva, angustiada e eu não vou sair do lugar. Para, nós temos a vida para viver e o mundo à nossa espera. Então, você está alçando os seus voos. Espere, sua crisálida está sendo fortalecida para os seus voos. E isso, não é palavra de motivação, é refinamento. É por meio da dor que eu cheguei a essa consciência de que eu sou muito mais do que um simples ficar em casa paralisada, confinada. Não. Olha, o ouro, ele só está pronto para ser comercializado quando ele passa pelo fogo. Quando ele passa pelo fogo, eu enxergo a minha imagem nele. É aquele momento que ele está pronto para ser comercializado. A pedra preciosa, lapidada. Certo? Então, quando você está nesse processo, você nem percebe que você está sendo lapidada. E o que você se tornará não tem preço nenhum que pague o seu crescimento e a realização dos seus sonhos. Perfeito. Claudimar, a gente está vivendo numa situação realmente de refinamento e de transformação. E eu vejo assim, o quanto que essa virtude, eu chamo de virtude, da obediência está sendo muito testado. Né? Assim, o quanto que a gente está sendo obediente às recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria de Saúde, né? do Ministério da Saúde, e eu percebo assim, como que algumas pessoas elas estão começando a se dar conta, né? Que elas precisam parar. Né? Assim, estava tudo muito, parece, tumultuado, as pessoas se atropelando. E esse Covid-19, esse novo coronavírus, eu percebi, ele veio trazer um sistema de despertar, sabe, em várias pessoas. Né? E nisso, e tudo isso está sendo levado para as empresas. Né? Toda essa dor, toda essa situação. Com relação às empresas, é que eu vi que você faz um trabalho belíssimo com líderes e gestores a nível corporativo. Como que você poderia estar agregando valor e resultado para esses profissionais nas empresas? A primeira coisa, olha como o nome Covid, né? Está convidando você realmente para mudar. Covid, isso. Então, entende? Então, o que as empresas estão fazendo? Antes, as empresas viviam muito no mundo corporativo, de todas estarem trabalhando na empresa. Agora, perceba, o translado, o trânsito caótico, certo? Os atrasos, os gastos com alimentação, os gastos administrativos, gastos com transporte. As empresas estão começando a perceber que
a nova a descoberta do home office verdadeiramente tem levado os funcionários a estarem mais leves, sem estarem se preocupando com o translado, com o trânsito, com o chegar tarde, as cobranças, e eles estão podendo contemplar e ter produtividade dentro da sua própria casa. E sabe o que é melhor? E quando vai se olhar os resultados estão muito maiores. Isso eu digo porque não cabe aqui eu dizer empresa, porque é de um coach meu, né? E ele já terminou o processo, e ele falou que hoje a empresa está repensando, está fazendo um levantamento estatístico do que aconteceu com o quadro de funcionários, o que resultou em menos estresse, em mais atividade, em mais resultados, certo? E menos gastos administrativos da empresa, e diante desse momento em que o funcionário está trabalhando em casa, certo? E aí, como coach de relacionamento pessoal, profissional, entro nessa. Puxa, que ótimo! Como a tecnologia está aí abrindo espaço, o que me impede de simplesmente passar um treinamento que eu tenho presencial, fazer um treinamento online, um treinamento que agregue valor para a empresa, que tenha todos os resultados, com menos custos, muito mais resultado e de forma que conduza, que eu leve o resultado que a empresa deseja e, ao mesmo tempo, a autorrealização do funcionário. Entendeu? Então, quando eu percebo que tudo isso eu estar com a minha mente aberta, porque, olha bem, isso chama-se transformação de mente. Quando eu transformo a minha mente, eu transformo as minhas atitudes, os meus comportamentos, e eu começo a criar. E o ser humano, Deus dotou o ser humano de uma mente incrível. E quando eu não exerço isso, a mente fica atrofiada. Certo? Atrofiada. Então, veja bem, eu descobri ontem, fazendo coaching com a minha coach, certo? Que ela começou a ficar entediada e, de repente, ela foi no YouTube e pegou como fazer crochê. Sabe o que ela está fazendo? Várias peças de crochê. E ela está fazendo máscara para doar. Ela com a sua mãe está fazendo máscara para doar, para ajudar quem não pode comprar uma máscara. Queridos, o tempo é de oportunidade. A dor pode ser transformada em criatividade. E eu vejo, sinceramente, esse momento de refinamento é um momento de quebra de paradigmas. E o mais, a vida estava de forma, as pessoas vivendo tão intensamente que esqueciam de viver o lar. Era mais uma casa. O local estava sendo mais uma casa de você chegar a dormir, ou jantar, ou tomar refeição, dormir, e no outro dia ir trabalhar. Hoje você está tendo de inovar e fazer da sua casa um lar. Olha que data propícia para nós estarmos refletindo sobre isso. Nós estamos nascendo a Páscoa. Isso. Muitas pessoas nesse período estavam nas praias, estavam nas baladas, curtindo, e o sentido da Páscoa como passagem, como Cristo vivendo em nós, por meio da família, celebrando esse momento à mesa, não acontecia. Só que nós temos uma linda oportunidade de fazer isso acontecer nessa semana. Por quê? Porque nós estamos em casa. E também de colocar em prática o relacionamento, relacionar-se, aceitar diferenças. Eu sou diferente dos meus filhos, do meu neto, do meu esposo, mas eu posso construir relacionamentos saudáveis a partir das diferenças. E isso é o que nos une. Já pensou todo mundo igual? Seria um marasmo. Então, cada um pensando, criando, dando ideias, dizendo o que acha, o que não acha, o respeito à opinião, ao concordar, ao discordar. Queridos, quando eu consegui abrir, tirar as escamas dos meus olhos
eu encontrei um leque de possibilidades nesse período de refinamento. Eu podia estar chorando com clientes que já estavam fechando vendas dos cursos, os outros em andamentos, e eu pegar e ficar chorando. Ou era viver a dor, ou era inovar, certo? E o que é que eu fiz mais? Enquanto as pessoas choram, passam notícias que doem, que machucam, que deixam surge a desesperança, a não realização dos seus sonhos, eu tenho sonhos muito claros na minha mente. Eu me vejo dentro deles, eu me vejo fazendo, acontecendo, sorrindo, recebendo os amigos, tudo no meu sonho, eu torno o meu sonho real. Aí o que acontece? Nesse momento em que eu trago essa realidade, dentro de mim, esse sentimento de fé, de esperança, ele nasce, ele ressurge em mim, ele faz acontecer. E isso é o alimento necessário para nutrir as minhas emoções, certo? Mas se eu reclamo, se eu choro, se eu critico, que eu só vou atrás de notícias que não me elevam, eu vou cada dia mais entrar numa depressão e vou encher os consultórios médicos que não têm e não vão lidar com a demanda, porque a demanda não é clínica, a demanda é emocional, não é clínica. E é aí que entra todas as áreas de possibilidades de nós alinharmos o nosso ser. Nós somos energias, Tony. Nós somos energia pura. Na hora que eu estou aqui com você, eu sinto a sua energia, você sente a minha. O abraço, o ser, o sorriso, o olhar. Gente, isso não é autoajuda, isso é plenitude. Tá entendendo? É plenitude. Agora, te digo uma coisa, eu passei 3 dias de luto. Eu ficava, o que eu vou fazer agora? E sabe o que foi que eu inovei? Eu senti fortemente ao meu coração. Por que eu tenho de estar vendo redes sociais voltadas para a dor, para o que está acontecendo? Eu comecei a criar uma série. Eu tenho uma série chamada Espiritualidade em Foco. E todos os dias eu trago um tema da realidade para alimentar a minha espiritualidade. O outro lado que eu posso ver. Nós somos seres emocionais e racionais. E nós precisamos estar nesse equilíbrio. Agora, quando o racional só vê as coisas ruins, o emocional tem de vir para trazer o equilíbrio. E ambos têm de viver essa harmonia. E aí eu criei essa série, todos os dias, às 12h30, no meu Instagram, eu tenho seguidores que estão dizendo, eu não via isso, eu estava me vendo péssima, me vendo aguardando, estava só igual aquela música, eu creio que é de Raul Seixas, esperando a morte chegar. Não, você pode mais, você pode muito mais, você tem a potência dentro de você tem uma farmácia interna de serotonina, de ocitocina, certo? De testosterona, que é o hormônio que faz você agir, que faz você viver melhor. Então, eu tenho 2 possibilidades, de viver o bom ou de viver o ruim. Nós temos dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. O que vai vencer? O que eu vou alimentar. Então, eu vou alimentar o lobo do bem. Eu vou alimentar as minhas energias para acordar de manhã e dizer mais um dia de possibilidades. Eu criar. E aí você vai dizer, existem dores? Existem. Cláudio, passa dores? Passo, mas eu medito sobre ela e digo, tudo bem. O que é que eu vou tirar de lição dessa dor na minha vida? O que é que vai fazer de bem para a minha vida? Porque ela não pode me derrotar. Ela pode ser um canal para eu pular para um outro estágio de vida, para um outro degrau de vida. É muito conhecido no mundo da espiritualidade a questão chamada deserto. A minha vida é um deserto. Queridos, deserto é um local de passagem. Você está agora, mas você tem que passar dele. Ele vai passar. Esse momento aqui vai passar. Agora, sabe o que é principal, Tony? É como, quando terminar isso,
Eu vou voltar à mesmice? Eu vou voltar a fazer as coisas de forma tão medíocre e mediana? Eu vou voltar a viver da mesma forma? Não. Pode ter certeza. Eu venho com um aprendizado, por isso se fala em quarentena, tem tudo a ver com a quaresma. Esse tempo de quarentena é um tempo de aprendizado, de enriquecimento, de fazer você voar. Você está na crisálida desse momento de refinamento. E quando isso concluir, você vai voar. Vai voar nos seus sonhos, nos seus objetivos e outra. Para realizar sonhos, Claudimar, o que é preciso? Primeiro, os sonhos, eles estão no campo das emoções, certo? No sistema límbico, das emoções e dos sentimentos, tá? Agora, para se tornar um sonho, se tornar realidade, eu preciso tirar das minhas emoções e torná-lo concreto, certo? Por meio de um plano para que eles se realizem. Eu pergunto, quem já criou um plano em meio a esse momento? Quem já criou um plano para onde você deseja ir, aonde você deseja estar realmente daqui a um ano, daqui a 6 meses? Então, o sonho tem de sair do campo das emoções e ir para o papel. Isso se chama decisão. Eu decido fazer meus sonhos tornar-se realidade. Quando eu determino isso, eu tomei uma decisão. Quando eu decidi, agora eu vou botar em ação o meu plano. Para eu colocar o meu plano em ação, eu preciso ter foco. Sabe o que é foco? É tirar tudo o que não vem favorecer a realização desse plano. Se eu passo muito mais tempo nas redes sociais e se ele me atrapalha da realização do meu objetivo, então eu vou eliminar. Vou ver somente o necessário, tá? Se é tudo que distrai, sentimentos tóxicos, pensamentos que você está aqui conversando depois começa a flutuar, sai do espaço, vai para outro e nunca termina. Tarefas inacabadas. Você precisa de foco. Se você tem e deseja realizar um sonho na tua vida, ou quando você toma a decisão e você não tem foco, o sonho não acontece. Não acontece. Sonho, eu tenho de pagar o preço pelo que eu quero. Então, eu vou ter horas de realização, eu vou me aprofundar no que eu posso realizar, eu vou fazer um orçamento, um levantamento dos meus orçamentos financeiros, aonde eu vou investir, aonde eu posso investir para a realização desse sonho. Então, eu tenho um sonho, eu tenho uma decisão de realizar esse sonho, eu tenho a determinação que eu vou fazer uma agenda funcional extraordinária, diferente da agenda comum. O que é agenda funcional extraordinária? É que tenha todos os pontos que vão levar à realização do meu sonho. Eu vou fazer acontecer, por isso que é extraordinária. Então, se eu tenho 15 minutos, ou eu posso estar no WhatsApp falando, levando sentimentos tóxicos para alguém ou recebendo, ou simplesmente eu estou com um livro na mão. Eu estou avançando, eu estou conhecendo, eu estou redigindo as minhas metas, analisando minhas metas. É como eu vou aproveitar esse dia em coisas que alimentem o meu sonho, em atividades, em direcionamento. Eu preciso me direcionar e preciso me posicionar diante da realização dos meus sonhos. Quando eu faço isso, lembre-se, eu vou dizer uma frase que eu amo muito de Augusto Cury. Ele diz assim, esse é o momento. Olha, preste atenção. Os piores momentos da sua vida. Os piores momentos, como para agora muitos dizem que é o pior momento, são nos piores momentos da sua vida que você pode construir os melhores momentos de uma nova história. Faz sentido? Os piores momentos faz com que você crie os melhores momentos da sua vida. Portanto, olha lá, Nelson Mandela, 26 anos e 7 meses e 6 meses preso. Dentre eles, 18 numa solitária. Mas ele dizia, ele repetia uma frase. Eles podem prender o meu corpo, mas a minha mente não.
passado esse tempo todo, em que todo mundo dizia que ele era louco, queria terminar louco, porque ele estudava. Quando ele saiu da prisão, ele, simplesmente com 1 ano, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Sonhos reais. Ele estava nos piores momentos, mas ele alimentou esse sonho, ele focou, ele pagou o preço, enquanto todos estavam reclamando, se vitimizando da prisão, morrendo, se suicidando, ele estava com firme propósito. Então, se você tem sonhos, tire-os da gaveta se você colocou. É possível você chegar na realização deles. E eu digo isso porque eu tenho focado nisso. E se eu posso, eu não sou melhor que você, você também pode. E pode ter certeza que se tem situações em que você não consegue sair, porque tem muitos que se aprisionam, que são chamados janelas cooler, você está tão... janelas da alma, certo? Janelas killer, que lhe aprisionam de tal forma que um presidiário que está no presídio de segurança máxima está mais livre que você. As emoções lhe aprisionam. E se você não consegue, se você está com emoções que te aprisionam, aí está na hora de você buscar um profissional. Não são medicamentos, são profissionais que têm uma outra visão de vida, de mundo, que pode lhe levar a sair das emoções tóxicas e voltar a dar continuidade à realização dos seus sonhos. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho clientes que eles realizaram sonhos e eles estão em busca, eles dizem, uau, Clau, eu não imaginava que o meu mundo era tão divino, era cheio de possibilidades. Você me conduziu. Tanto eu, como você, Tony, como profissionais que têm uma vertente de sair de medicamentos patológicos para levar um medicamento por meio da saúde, da vida, do viver, do acreditar em dias melhores. E, com certeza, isso está na saúde emocional. Entendi. Nossa, Claudimar, foi uma aula, é uma aula gigante. Você falando, e eu realmente me vi, né, em todas as palavras que os pontos que você colocou hoje. A minha formação, uma delas, eu tenho 18 formações, tá? Uma delas, eu sou cozinheiro, tá? Eu não sou chefe, nada disso. Eu sou um cozinheiro e que, durante a minha carreira, eu tive cargos de gestão, então, o chefe, né? E hoje eu estou aqui diante de uma excelente profissional, uma gigante na área de desenvolvimento humano, sabe, a nível de relacionamentos e gestão de projetos e tudo. E você vê, começou ali atrás. Mas sabe o que foi que me ajudou a eu chegar e ficar de frente a você? Foi um processo de coaching. Foi um processo de coaching. Porque eu achava que eu era um cozinheirozinho, né? Eu achava que eu só tinha que fazer comidinha, eu achava que eu só podia fazer aquilo dali. E, na verdade, foi um processo, não foi uma mágica, pluft, né? Sim, foi um processo. Com acompanhamento. Então, por isso que eu te convidei, né, para você estar no meu programa e falar para a minha audiência, para os meus seguidores, né, essa importância do processo de coaching, desse acompanhamento, desse despertar do humano, da mente mesmo, né? Da mente. E tudo isso que você falou para mim foi o que aconteceu comigo, né? Hoje, trabalhando com terapias holísticas, né, com terapias energéticas, eu não deixei de lado as minhas formações gastronômicas, mas, muito pelo contrário, eu utilizo todo esse conhecimento para ajudar as pessoas. A gente chama, dentro do ambiente holístico, né, dar um salto quântico, né? Gerar aquele despertar, né? E eu hoje utilizo todas essas habilidades graças aos processos de coaching que eu participei. Então, eu vejo assim, uma imensa necessidade das empresas continuarem contratando esses profissionais e, principalmente, o nosso programa ele é voltado para a medicina integrativa.
O seu trabalho está diretamente ligado ao processo clínico. Entendeu? Pode estar indicando, né, as suas habilidades, os seus processos como forma integrativa. Eles não integram o nutricionista, aí chama o fisioterapeuta, chama o psicólogo. Por que não chamar também um profissional coaching para ajudar? Sim. Mas para isso precisa ter conhecimento, né? Eles têm que saber onde que esse profissional vai se posicionar e vai poder trabalhar dentro do contexto de despertar da cura desse paciente. Tony, perceba, eu tenho um livro Como Lidar, muito ele, Como Lidar com as Pessoas. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos e tem também a pesquisa da Fundação Dom Cabral, que as empresas que não alavancam os seus resultados no nível que eles colocam como meta e objetivo, porque está enterrado, o gargalo está nos relacionamentos, certo? Então, as empresas colocam suas metas, existem conflitos das relações interpessoais da empresa que impedem da realização dos seus objetivos, de trocar, de triplicar o orçamento, porque são formados de seres humanos que estão doentes emocionalmente. E isso, por muitas vezes, gera um conflito existencial que os departamentos discutem entre si, é uma queda de braço, onde não leva a lugar nenhum, aonde você vai ter simplesmente o seu valor, o seu valor mensal, e vai ser aquela vidinha, porque você não expande, porque tudo está na mudança da mentalidade da sua mente. Olha lá, para você viver uma vida e ter os resultados, o alcance de tudo dos seus objetivos, você é dono da sua vida. Você não precisa viver a história que seu pai viveu, a história que sua mãe viveu, né? Como a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Não, você é dono da sua vida. Você pode construir uma nova mentalidade. E para uma nova mentalidade, o primeiro, você tem de se amar, certo? Quando eu me amo, eu passo a ver a vida de forma colorida e não mais em preto e branco, viver no meu passado, sentir no meu passado, me alimentar no meu passado. Passado é 10%, 60% é o que eu vivo hoje, é o poder do agora, 30% é o futuro. Tem pessoas que vivem ou no passado ou no futuro, esquecem de viver o presente, isso gera ansiedade. Quando eu quero trazer o futuro, viver no meu futuro, estou preocupada com amanhã, como vai ser? Será que vai ter o alimento? Será que eu vou voltar ao trabalho? Será que eu vou ser admitida ou demitida? Isso você não interfere, isso é ansiedade, certo? Você não consegue alterar segundos na sua vida. Daqui a pouco, pode ser que eu não esteja mais aqui, mas eu vou viver agora, intensamente agora. Então, eu preciso ter uma mente assim, ó. O impossível pode ser possível. Veja bem, o impossível torna-se possível. Então, eu vou pensar em coisas boas, eu vou me alimentar de coisas boas. Tá, pronto, eu fui demitida, quem foi que perdeu? Foi eu ou foi a empresa? Se eu sei da minha capacidade, se eu sei que perdeu foi a empresa, não foi eu, portas vão se abrir, mercado vai estar, porque o mercado, ele hoje está à procura, não pessoas que tenham QI, não, são pessoas que são líderes, que vivam a sua inteligência emocional. Não é só a inteligência, não é só o QI, a inteligência emocional, que sabe lidar com o ambiente, com as pessoas, e ainda mais, eu sempre digo, ser um termostato. Sabe o que é um termostato? Ele é aquele, nos nossos refrigeradores tem um termostato. Se está muito frio, você regula, né? Se está quente, você diminui. Então, eu tenho de ser um termostato na minha empresa. Ou seja, se o clima está tenso, eu chego e torno o clima diferente. Eu mudo o ambiente que eu quero. E aí, o que acontece? Muitos são termômetro. Se o clima está ruim, eu entro também nele. Mas se eu sou um termostato
e o clima está ruim, eu chego, eu trago a paz, eu trago o sorriso, o abraço, e o impossível parece possível. Torna o ambiente, muda o ambiente. Então, gente, vamos ser termostato na nossa casa, nos nossos ambientes, nas nossas amizades. Vamos tirar os sentimentos tóxicos que já acabam tanto com nossas vidas. Vamos viver a vida de forma bela. Vamos tirar essa mochila desse peso emocional que temos de sentimento, de dor, de raiva, que não leva a nada. Muito pelo contrário, você leva o mundo nas costas. Por que as pessoas começam a andar envergando? Porque está um peso muito grande nas suas costas. Um peso da vida. Levanta a cabeça. Seja como a Mulher Maravilha, mulher. Seja como o Super-Homem, homem. Levanta a cabeça. Nós somos mais. Podemos ser muito mais. E eu te digo isso. Eu vivo isso. E quem sabe, quem está me ouvindo sabe isso. Cláudio, como é que tu começa a... Como é que tu consegue? Eu consigo. Eu choro, eu sou vulnerável. Eu sou um ser humano falível. Certo? Mas eu me reinvento a cada dificuldade. Eu vou me reinventando. Então, o segredo é reinventar e mudança de mente. E nunca, nunca esqueça seu sonho. Desengavete-os. E se você deseja sonhar e não está realizando, aí você pode procurar a profissional de coach. Eu não sou uma, eu sou a. Perfeito. Por isso que você está no programa Saúde Integral com Tony Nascimento. Claudimar, gratidão, assim, no fundo do coração, pela sua participação. Você abrilhantou o nosso programa hoje, assim como todos os outros profissionais que eu entrevistei. Cada um trazendo um tema relevante para esses dias de pandemia, e não só em dias de pandemia, mas também o pós-pandemia, né? Porque isso é muito atual. Tudo aquilo que você falou serve para qualquer situação, ou seja, serve para o agora. Né? Você falou muito bem a questão do poder do agora, que até tem um livro. Né? Sabe, eu vou deixar aqui um link desse livro que você vai poder baixar e poder ler. É incrível. E, assim, é tudo muito atual, é tudo muito agora. E eu quero agradecer realmente no fundo do coração a sua participação. Pessoal, essa é uma grande oportunidade que vocês têm de poder conhecer o que temos de possibilidades, o que temos de profissionais em saúde integrativa. A Claudimar Estevam é uma profissional incrível, ela é coach de relacionamentos e ela desenvolve treinamentos para líderes e gestores nas empresas. Então, olha, uma boa referência para você aí, que está com algumas dificuldades específicas, entre em contato com ela. As redes sociais e contato dela estarão aqui no descritivo deste vídeo e vocês vão ter uma grande oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa e de participar dos seus processos de desenvolvimento e de resultado, que é isso que a gente realmente espera. Gratidão. Gratidão. Eu também te agradeço, Tony, pela oportunidade, tá? E sempre que desejar, estou à disposição, viu? Deus nos abençoe, Deus nos guarde e que nessa Páscoa e que nesse momento de Páscoa nós possamos viver intensamente esse sentido de passagem, esse sentido de amor e de perdão, que é o belo da vida. Muito, muito bacana. Sou Tony Nascimento, mentor em bioalimentação holística. E este é o programa Saúde Integral com Tony Nascimento. E nos vemos no próximo vídeo. Ok, tchau, tchau.